É isso aí, gente. Chegou a grande hora. Hoje nós oficialmente estamos abrindo o canal Fala Comigo, né? Com uma entrevista e um entrevistado muito importante para nós. Não só por ser o primeiro do Fala Comigo, mas pela importância social, como pessoa, como empresário e prefeito da nossa cidade. Antes de tudo e mais nada, eu quero pedir para você para que se inscreva no canal. Acione o sininho, deixe seu like e siga-nos também no Instagram, nas redes sociais. Fala Comigo está em todas as redes sociais para vocês poderem acompanhar aqui as nossas entrevistas. A gente recebe aqui Maurício Gellen hoje, um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Uma satisfação imensa. O primeiro entrevistado Fala Comigo, né, Raul? Isso aí. Verdade. Prazer, Maurício. Prazer é todo meu, Raul. Fala, Maurício, antes de tudo e mais nada, ele nasceu na pequena cidade de Sarandi, isso em 1961. Sarandi é uma cidade que tem um pouco mais de 22 mil habitantes, né? Veio de lá, traz toda uma bagagem de outras histórias também, em outras regiões, e acabou parando em Paranavaí, químico industrial, né? Empresário do meio alimentício de grande sucesso, grande relevância, não só a nível estadual, mas a nível nacional. Tem toda uma história também no âmbito social. Maurício, que é cidadão honorário de Paranavaí, do Paraná, e é fundador de alguns institutos por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. E hoje a gente quer saber um pouco mais dessa história inspiradora que o Maurício traz para a gente. Uma pessoa que inspirou mais de 66% da população de Paranavaí a votar nele. E isso é relevante, né, Raul? É isso aí, com certeza. E agora, Beto, eu acho que era interessante nós saber um pouquinho da história do Maurício, né? Um pouquinho da trajetória, o resumo, o começo, até você chegar em Paranavaí, um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho para nós, Maurício, dessa história. Maravilha. Primeiro, Beto, Raul, é uma satisfação estar aqui no primeiro programa que vocês, né, trazem para as redes sociais, para o canal Fala Comigo. É uma satisfação, eu como pessoa, né, como CPF, Maurício Gellen, hoje como prefeito da cidade de Paranavaí, com muito orgulho. E gente boa, aceitou logo de cara. Imagina. Vir aqui papear com a gente. Falei, mandei mensagem para ele, Beto, falou que dia e que hora. Falei, calma aí, deixa eu olhar aqui. Só para depois ver a resposta, foi na hora. Sempre de prontidão. Mas isso primeiro é por conta da credibilidade de vocês. Né? Muito obrigado. Eu acho que isso vale muito mais do que só o papo da gente estar aqui batendo com todos aqueles que nos assistem. Credibilidade do Beto, credibilidade do Raul, e de estarmos aqui na empresa, né, Nival nos dá essa segurança de nós estarmos com pessoas do bem que estão aí do outro lado acompanhando esse primeiro Fala Comigo. E o Maurício contar um pouco da sua história é sempre um privilégio, sempre um orgulho. Porque eu que fui um engraxate, Beto, eu que fui um garçom, Raul, eu que fui um vendedor de sorvete, eu que saí de casa para estudar muito cedo, aos 14 anos de idade, porque eu tinha um sonho de chegar aonde eu cheguei e com muita dedicação me empenhei para tal, né? Chegar a construir a minha história. Para vocês terem uma ideia, em 9 anos de casado, que eu estou casado com a Márcia há 43 anos, 9 anos de casado nós fizemos 8 mudanças. Então, assim, é toda uma história, porque foi grande companheira que me deu 2 filhos maravilhosos, 2 filhos médicos, 4 netos com muito orgulho. E essa história foi construída passando pelos estados do Rio Grande do Sul, passando pelo estado de Santa Catarina. Passando pelo Espírito Santo, né? Uau! Eu morei lá numa cidadezinha chamada São Mateus. Filho de uma mãe do GPT não falou isso pra mim. São Mateus, no Espírito Santo, é uma história que me fez voltar para o sul do Brasil. Olha como interessante essa história. O Maurício foi para lá, Beto, e assim, convidado pela empresa do qual eu trabalhei por 10 anos, para que eu fosse lá montar uma unidade industrial, que é o que eu sempre trabalhei a minha vida toda, com amido de mandioca, derivados de mandioca, né? E eu trabalhava nessa empresa do Rio Grande do Sul que produzia amido para perfuração de petróleo. Como o Nordeste do Brasil, acima do Rio de Janeiro, Bacia de Macaé, onde tem grandes poços de perfuração, né? Sim. Santos para cima, ali o litoral e tal. E a nossa empresa foi montar essa unidade fabril lá nessa cidade, São Mateus, né? Márcia e eu fomos lá
com a Tati, minha filha pequena, recém-nascida. Né? E aí, com 7 meses que eu estava lá na cidade de São Mateus, nós fomos rendidos dentro de casa, minha esposa, minha filha e eu, por bandidos que queriam só meus bens materiais. É isso. Uau! Então, uma história assim que, por que me fez vir para o Paraná, voltar para o sul do Brasil? Por conta dessa história. Aí eu fiquei mais 8 meses vivendo Márcia com segurança, Tati com segurança e Maurício com segurança. E você tira totalmente a sua liberdade. Sim, sem E dúvida. aí, o que a minha mulher ficou complexada, claro, né? Minha Traumatizada. filha, traumatizada, com certeza. E aí, o que aconteceu? Falou, não, aqui eu não fico mais. E Seus eu falei, filhos tinham qual idade a nessa minha época? filha só tinha Tatiana e o Pedro. Pedro veio nascer do Paraná. Então, Márcia e eu somos gaúchos. Minha filha é catarinense, nascida em Tubarão, Santa Catarina. E o meu filho, Pedro, foi Paraná. gerado lá no Espírito Santo, mas E veio nasceu nascer aqui. aqui no Paraná. Foi fabricado lá. Foi fabricado lá. E a história da fabricação é uma história interessante. Porque, como eu Se for para censura livre, Não tem problema. pode contar nenhum. depois. Ô, Maurício, você tem dois. O Fala Comigo é pra isso. É para esse, claro. E assim, e a história é legal, porque as pessoas veem hoje o Maurício, o empresário bem-sucedido e tal, mas assim, eu aos finais de semana, como eu queria um pouco de liberdade, eu pedia aos seguranças que me deixassem eu sair com a Márcia e com a Tati, né? Com privacidade. Isso. E aí o que eu fazia? Eu ia para uma cidade próxima de São Mateus, que é Porto Seguro. Hoje Porto Seguro está muito em evidência e tal. A época era uma cidade pequena, não tinha nem asfalto, Sim. era chão e tal, e a gente ia para lá, beleza. E lá existia uma pousada chamada Pau Brasil. Uau. E o Pedrinho foi gerado na pousada e veio nascer aqui no Paraná, só para contar a história. Então, eu falo, eu conto para eles e fica uma... Tem 2 filhos nordestinos. Aí, fabricado lá. Isso. Mas é assim, essas histórias. E aí o que aconteceu? Com isso, eu terminei de montar a fábrica lá e falei para o cara que estava montando, que é aqui da cidade de Marechal, Cândido Rondon, falei para ele: bicho, eu preciso voltar para o sul, minha mulher não quer ficar mais aqui e tal, por conta do que nós passamos. Aí falou: ó, tem uma oportunidade. Você pode voltar comigo para Marechal e eu vou arrumar uma outra empresa em Paranavaí que ela vai dividir o teu salário comigo. Você fica 15 dias em Paranavaí, 15 dias em 15 em Marechal. Marechal. E eu, assim, em 2 nós conseguimos pagar o teu salário. Falei, pô, tá bom, Ok. vamos voltar. Beto, cheguei aqui em 89 na cidade de Paranavaí. Vocês nem nascidos eram, porque vocês são muito jovens. O Raul talvez. Eu faltava 1 ano para ser fabricado. 1 ano. Viu como é que é? Beto? E eu quis falar isso pra você, pra te dar toda a moral. Muito claro. gentil, muito gentil. Aí, e vocês lembram como era a cidade Sim, de Paranavaí? Era uma cidade, Raul, feia, mal cuidada, desenvolvida do jeito que Você era. tá um pouquinho lá nos conterrâneos lá. Não, mas isso, daí é o seguinte, eu fiquei lá em Marechal, porque aqui não tinha apartamento, minha mulher tinha trauma de morar em casa, porque nós fomos assaltados numa casa lá. Aí eu fiquei morando num hotel aqui da cidade por 6 meses, e lá levei a minha esposa Márcia, porque eu consegui um apartamento em Marechal, e o Pedro acabou nascendo aqui no estado do Paraná, mas na cidade de Marechal. E eu ficava aqui, Beto, nesse ia, voltava, ia, Uma loucura. voltava. Aí eu falei, puxa vida, mas não dá, essa cidade aqui não dá. Bom, num determinado mês, em junho, que eu cheguei aqui, de 89, né, vai fazer 36 anos agora, eu consegui um sobrado em frente à BB, e lá eu me mudei com a dona Márcia, fiquei por lá 7 anos e depois fui para o condomínio. Mas aí eu vou contar um pouco da história de chegar aqui no Paraná e me estabelecer em Paranavaí. E aí eu vi ao longo desses 36 anos o quanto Paranavaí foi crescendo, né? Saiu de uma população, à época, de menos de 50 mil habitantes para chegar hoje em 95 mil habitantes, uma cidade que cresceu horizontalmente de forma assim muito rápida, muito grande, pouca verticalização, né? Verdade. Então, assim, isso fez com que eu fosse, ao longo do tempo, trabalhei nessa empresa por 5 anos, e aí eu também pensei comigo, falei, puxa, essa oportunidade eu preciso dividir os meus conhecimentos, pela minha formação que você citou, Beto, para que eu desenvolvesse algo novo. E aí foi onde me deu a condição de ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente, por eu ter feito e tido a grande sacada de ter desenvolvido
o primeiro pão de queijo para fins industriais sem ser escaldado. Eu que desenvolvi essa formulação pela minha formação e coloquei isso no mercado. Começamos. E foi uma felicidade tremenda. Exatamente. E hoje reconhecido. Até hoje, né? Hoje reconhecido, para você ter uma ideia, a nossa empresa hoje, essa semana, está em 2 feiras internacionais. Nós estamos em Chicago, lá numa feira em Chicago, nos Estados Unidos, e estamos numa outra feira em Düsseldorf, na Alemanha. Uau. Quer dizer, porque assim, a gente faz 5, 6 feiras internacionais todo ano. Então, a gente acaba sendo reconhecido pelo conhecimento e por aquilo que faz, por aquilo que desenvolveu. Né? E aí, o Maurício associa isso também a quê? A ter desde sempre, desde que aqui eu cheguei, ter esse viés, esse olhar social que você falou, Beto. Eu sempre me dediquei na cidade de Paranavaí às causas sociais. Começando lá no ano de 92, o SECAP, que é uma maravilha, abrimos uma bênção para a exatamente. cidade. Quanta gente nós formamos Nossa. lá? Quantas pessoas? Verdade. Em 93 nós abrimos com um grupo de 40 crianças, hoje tem mais de 250. Mais de 250 crianças. A época, Beto, era contraturno ao período escolar, hoje nós já temos escolas integrais. Você vê como é que era a visão de fazer a coisa ser diferente, né? Pensar no futuro, né? Isso, e olhar para isso, falar assim, poxa, ninguém faz, nós temos que fazer. Aí, o Beto lembra disso. Nós tínhamos pequenos delinquentes na cidade que muitas vezes mexiam com as lojas. E uma delas foi uma loja de calçado, que foi o grande ápice que nós, como comunidade, né? E a campanha da fraternidade à época, em 93, o lema era onde moras? Aí nós ficamos, puxa vida, onde moras? Então, vamos começar a levantar essa comunidade. Aí com aquele pequeno delito que houve nessa loja de sapatos, nós juntamos a comunidade e falamos, puxa, nós temos que cuidar dessas crianças. Se nós queremos um futuro melhor para a cidade, tem que olhar agora. E criamos que é um projeto restaurativo desde lá de trás e não punitivo. Não esperar acontecer o delito, cuidar para que ele não chegue a acontecer. É fantástico essa ideia. Exatamente. E é isso, Raul, em 93 criamos e foi sempre ao meu tempo, né, fazendo para os asilos. Você sabe que o Asilo Lins de Vasconcelos, Maurício encabeçou com um grupo de amigos fazer aquelas 2 alas que hoje são de alvenaria, a época era de madeira. O Beto lembra, aquilo pegou fogo na entrada, a gente fez, enfim. Verdade. Aí começou o Maurício em 2012, já com essa visão de começar a fazer caminhadas, né? Essa prática da caminhada. Beleza. Ele tá tirando todas as perguntas que a gente ficou se matando para bolar ontem. Mas vocês pediram para contar a história. E é isso que eu fala comigo, é contar a história. Conta pra gente, fala comigo. Só que das caminhadas você não conta só uma história, o resto você pode contar. Vou contar porque tá aqui, você precisa saber. Tem que chegar nas bolhas. Um amigo nosso, que eu não vou falar quem foi andar uma caminhada comigo. Logo no primeiro dia, 21 quilômetros. Nossa! Pra poder dar uma soltada, né, Beto? Claro! Tiragem difícil isso aí. O cara vai correr, né? 10 quilômetros. O cara tá se entregando, porque eu não falei o nome dele. É verdade. Eu falei aqui, um cara. Um cara, Podia ser qualquer um. Exatamente. O Raul já pega, boca aberta. Exatamente. Boca aberta. Já fala. Fala comigo, já falou, né? Você ia falar, Maurício. Jamais eu ia fazer isso com você. Aí, Betinho, jamais. 2012 eu falei, puxa, eu quero mudar minha vida também. Eu já pesei 20 quilos mais do que hoje. Eu falei, eu vou mudar minha vida, eu vou fazer algo que, né? Vai te fazer bem. Exatamente. Qualidade de vida. E inspirar outras pessoas. Exatamente. O Raul conhece meu filho Pedro, você também. Gente boníssima. E o Pedro, eu falei, Pedro, quando você se formar, papai vai estar com você na formatura, será o último dia que o papai vai beber qualquer bebida alcoólica, que eu vou parar, meus netos não me verão com bebida alcoólica, enfim. E tudo isso eu fui preparando para a minha vida. Chegou 2012, eu comecei minhas caminhadas, aí eu comecei fazendo caminhadas diárias aqui, de 5, de 10, de 8, de 12, fui até Porto Rico, 105 quilômetros, fiz em 3 dias caminhando, fui para fazer o Caminho da Fé, 322 quilômetros eu fiz em 10 dias à época e tal, e aí eu falei, poxa, eu quero fazer Compostela. Você fez em 10 dias? 322 km. Uau! Só esse caminho, 30 e poucos. só esse caminho eu fiz 5 vezes já, o mesmo.
E eu quero levar o Raul comigo, Leva! mas ele foi 21, já não aguentou. Deixa a gente gravar alguns episódios do Fala Comigo, porque depois eu não sei quando ele vai se recuperar, né? O Maurício é muito rodado. E aí eu falei o seguinte, eu vou fazer Compostela. Compostela são 819 quilômetros, e aí sim, 30 dias peregrinando. Né? Aí pega. Aí chega na história do Instituto Maurício Guelli, né, para poder chegar a, em rápidas palavras, em 12 minutos, contar um pouco da história. Não se preocupe com o tempo. Porque assim, Beto, as pessoas hoje me vê, gestor público municipal, votação histórica, um grande empresário, tal, mas não sabem o que a gente passou para poder chegar nisso. De verdade. Então, assim, isso é muito importante, as pessoas que estão nos acompanhando, porque elas estão aí querendo saber da história do Maurício, porque ela é inspiradora em todos os sentidos Exatamente. do bem. Sabe, Raul? E esse programa... Mas nós queríamos justamente o Maurício CPF mesmo. Queria saber você... E eu não tinha dúvida disso, Raul, porque é o seguinte, quando eu vi você e o Beto criando, eu já pensei e falei, puxa, é isso que a população precisa saber. E outras pessoas inspiradoras que por aqui passarão, o objetivo é esse, porque elas têm que entender o seguinte, e eu falo sempre, a pessoa precisa ter sonho. Sonhar pequeno e sonhar grande, o custo é o mesmo. Então sonha grande. Maurício, quando saiu de casa para estudar, queria se formar, ter uma profissão, trabalhou muito para sair de engraxate, garçom, vendedor de sorvete para chegar onde chegou, mas foi todo ao seu tempo construindo. Eu lembro, você foi o grande intermediador disso, você não esqueça, que eu também não esqueço, de coisas boas, de levar no Raul pela primeira vez. É verdade. Lembra 2018, Beto? Sim. Eu lembro. Eu lembro. E assim, por quê? O Raul estava começando. Estava começando. 7 anos depois, olha a empresa do Raul. É. Não é verdade? Então, hoje assim, o maior, mas por quê? maior do Porque ramo na região. Nunca deixou de sonhar, sempre sonhou grande. Toda vez que eu tenho a possibilidade de estar com o Raul, eu passo a minha experiência para ele, para todos que querem aproveitar da experiência. Exatamente. Né? Porque nós, na juventude, na idade dele, muitas vezes a gente não quer ouvir o pai ou a pessoa mais experiente, porque se acha o dono da verdade, mas aqueles que sabem aproveitar ganham muito, encurtam o caminho e fazem da sua vida uma vida melhor. Enfim, cheguei em 2013, Betão. Fui lá para Compostela, peguei minha mochila, meu cajado e fui. Andando pelas estradas de Compostela, né? Os primeiros, aqui eu divido sempre nesses 3 dedos, os primeiros 10 dias é os dias de cansaço, é a questão... Você cansa, você judia, dá bolha, cai a unha, tá tudo certo. Depois você começa o período mental. Aí você fala assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu já andei 300 quilômetros, aqui eu estou andando mais 300, e o que eu estou fazendo aqui? Aí o último, que é o mais importante na peregrinação, é o espiritual. Onde você aqui... você verdadeiramente se encontra o com físico aquele... já foi, o físico mental, já foi, o mental... E aí é o espírito que está te segurando ali, E naquele ele tá momento. Te conduzindo. Ele está te guiando. Ele está te conduzindo. Você levita, você flutua, você está numa posição que não consegue, só quem vai lá e faz, por isso que a gente volta tanto, que consegue entender o que acontece na vida do ser humano. Acontece de muitas pessoas desistir, Maurício, lá? Também. Mas isso é tudo uma analogia com a vida. Quantos de nós, empresários, desistimos no meio do caminho? Raul, se eu for contar tantas vezes que eu caí, tantas vezes que eu deixei de ser o que eu sou hoje, por ter feito apostas e negócios que não deram resultado... Nem tudo deu certo, eu né? teria desistido, velho. Nem tudo deu certo, né? Exatamente. Não foi tão fácil assim. Não, mas é aí que está. O que o Fala Comigo quer falar? É exatamente isso. É mostrar para as pessoas o seguinte... Acredite em você, tenha confiança, vá para cima que você consegue. Agora, não caia no primeiro tombo e desista. E por isso a gente traz convidados que nem o Maurício aqui, que é para inspirar. Você disse uma coisa muito interessante agora para o nosso público e para a gente que está aqui. Aliás, quero citar aqui o Júnior, Cauê, Carol, Elon, né, que fazem parte aqui desse time legal. É que você pode encurtar dificuldades, deixar de passar por certas dificuldades, aprendendo. Ouvindo uma conversa, um bate-papo, um podcast como esse. Sabendo aproveitar experiências, né, Raul, como essa, que, só enriquecem. Ontem mesmo eu tava vendo um vídeo e o pessoal tava falando assim, você falou do pai, da mãe, da experiência de escutar.
Caraca, eu tô fazendo um curso tal, tô fazendo um curso Y, eu tô fazendo aquilo tal. O cara olhou para ele e falou assim, você escuta seu pai? Ah, mas meu pai tá ultrapassado. Falou, cara, já tá errado. É isso aí. Cara, você não tem paciência para escutar seu pai e sua mãe? O que você quer da vida? Não é? Então, assim, às vezes as coisas mais simples é as que mais dão resultado. E a gente fica procurando em busca de coisas mirabolantes, né, Maurício? Então, eu acho que isso é muito válido. É você ter a família e escutar a família. Sim, são essas pequenas experiências. Ah, não, estou ultrapassando, mas são dessas pequenas experiências que vão somando-se. Eu mesmo disse uma vez que quem nasce grande é filhote de elefante. É isso. Então você aprende mesmo com pequenas experiências, soma-se tudo isso para você tentar grandes feitos na sua vida. E eu vi também um resumo do Maurício ali, Beto, no histórico dele ali, do que ele puxou pro pai, do que ele puxou pro pai e do que ele puxou pra mãe. Muito lindo o que você colocou ali, cara. Agora eu não me recordo certinho, da mãe é a generosidade e do pai é a pontualidade, a força de vontade, o empreendedorismo. Que legal você citar isso ali, é muito bacana. Vamos voltar. Não, daí eu quero terminar só para encerrar e para chegar onde eu cheguei no Instituto. Aí nesse terceiro ápice, estou peregrinando nos últimos dias, me vem uma luz e me diz assim, Maurício, vem cá, você é um cara que fez tanto por crianças, você faz tanto pelas pessoas na sua cidade, você já parou para pensar que hoje poucas políticas públicas têm para idosos no mundo, principalmente no seu país, que é o Brasil, no seu estado, Paraná, e na sua cidade, Paranavaí? Falei, papai, mas é verdade, esse negócio não tem mesmo. Cheguei de volta, né, depois de concluir minha peregrinação, cheguei de volta aqui no Brasil, eu tinha estado no ano anterior no Japão e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, vim para o Brasil, cheguei no Brasil, falei, Beto já esteve no Japão, sabe bem o que eu estou falando. Verdade. E aí eu cheguei no Brasil, fui pesquisar as políticas públicas, Noruega e Japão. Falei, no Japão já tive, vou na Noruega para ver como é que é a política pública de lá. Gostei demais, vi que é muito bacana, evoluído e tal. Funciona. Funciona. Na Noruega funciona. Daí eu falei, Beto, é o Japão, vou voltar para lá. Peguei 2 pessoas que trabalham comigo, levei para o Japão. Cheguei lá no Japão, falei, vamos ver se esse negócio funciona, se dá certo lá no Brasil. Os caras falaram para mim, Maurício, todo o teu sonho é possível, dá para tornar realidade, com quanto que a gente faça adaptações para a realidade da nossa cidade. Beleza, voltei para cá, reuni um grupo de arquitetos, que sei que trabalham aqui com vocês e tal. Falei, vamos fazer esse negócio? Desenharam um negócio e tal. 18 meses eu estava com a obra pronta. Eu achei fantástico a arquitetura de lá, que lembra o Japão, aquela parte de trás do Instituto, é fantástico. Uma homenagem. Você trouxe isso para cá. Eu trouxe, homenagem. Gratidão, né, Beto? De onde vem a inspiração? Gratidão. É o seguinte, é outra palavra que todo mundo que está nos assistindo tem que usar. Seja grato em todas as ações que você tenha. Agradeça a Deus de manhã para dizer assim, meu Senhor, eu estou vivo, estou bem, eu agradeço por estar aqui. Deus sabe te dar aquilo que você pede, com quanto que você saiba ser grato naquilo que você quer. Além da gratidão, que é importante, é fundamental a gente ser grato realmente, de fato, ter essa mesma filosofia, é a escolha. Senhor. A nossa vida, em todas as etapas dela, ela é feita de escolhas. Né? Eu, de manhã, eu escolho ser feliz. Logo cedo, quando saio da minha cama, eu falo em alto e bom som para toda a minha família. Bom dia! Bom dia, eu chego na emissora de rádio que trabalho, que é a Rádio Kaiowá. Bom dia, Pedro! Tá ele lá, parece uma assombração, é feio, mas... Bom dia, Pedro! Feliz da vida. Quando saio do elevador da rádio, agradeço ao senhor Efraim, que é o percursor de tudo. Foi meu grande mestre. Eu agradeço. Agradecimento é fundamental. Ouçam, sabe, as palavras do Maurício, viu? Daí é verdade. E outra assim, isso é só para contar um pouco da história, para chegar onde eu cheguei no Instituto. Depois de 18 meses, nós inauguramos a obra. A obra eu sonhava para atender 300 idosos. No dia da inauguração tinha mais de 500 inscritos. Paranavaí, à época, 7 anos atrás, estava com 11.867 pessoas acima de 60 anos. Hoje, chega próximo de 20 mil. Olha como a população, em tão pouco tempo, envelheceu. Pasmem vocês, daqui 2050, mais de 60% da população brasileira estará com acima de 60 anos e muito menos crianças nascendo. Então nós teremos vagas sobrando em creche e não teremos onde colocar essas pessoas da melhor idade.
Essa foi a minha intenção, por isso que eu abri o meu instituto, para lá receber esses idosos, que hoje eu tenho a felicidade, Raul, de receber 1.107 idosos de forma gratuita no meu instituto. Para que eu contei essa história, Beto e Raul, até então? Para poder dizer a vocês aquilo que o Beto falou, que eu cheguei ano passado, ser eleito prefeito da cidade de Paranavaí, com 66% dos votos válidos, porque a população conhece a minha história, sabe de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu faço e de tudo aquilo que eu quero fazer pela nossa cidade. É uma gratidão que eu tenho para o município que me recebeu, que deu condições de eu crescer aqui, educar meus filhos, dar condição para minha família e hoje eu quero retribuir. Estar prefeito da cidade de Paranavaí é uma forma de gratidão do prefeito Maurício, da sua família, para com a cidade de Paranavaí. Ô Maurício, e a gente sente isso de você. A gente sente desde o início que você veio fazer a sua campanha. Eu não tenho muito envolvimento político, nem tenho tempo, porque eu estou na gestão, mas a gente sente, quando você vem conversar com a gente sente que você, de alguma forma, quer cooperar por tudo que você recebeu e voltando na gratidão. É a gratidão. Então a gente sente isso e às vezes a gente está na rua, conversa com as pessoas, fala, e aí, e o Maurício? Eu falo, cara, eu sei que existe burocracia, o meio político não é fácil, mas eu tenho certeza que ele vai entregar o melhor dele. Porque a gente sente, né? Isso é energia, a gente sente, não é, Beto? Então é uma coisa que a gente entende que é isso. Uma outra coisa interessante, um fato interessante, você disse agora há pouco, com todos os votos que você recebeu, 66,66% da população de Paranavaí. 29.496 votos. Conheciam tua história, por isso colocaram seu voto de confiança na urna e te deram a oportunidade de hoje estar prefeito. O fato de você estar aqui junto com a gente é um legado para a gente, para mim, para o Raul, para o Fala Comigo, para essas pessoas maravilhosas que um dia eu quero ter a oportunidade de colocá-las aqui como entrevistados também, e cada um contar a sua verdade, a sua história. Mas esse legado que a gente vai deixar vai ficar para posteridade, para muita gente ver e rever quantas vezes quiser aprender alguma coisa da vida com a experiência de uma pessoa que passou por muitas coisas e hoje é vitorioso e ainda vamos receber você mais vezes aqui porque eu tenho certeza que não para por aí. Com certeza. Vai realizar muito mais. E esse é o grande legado do ser humano. É a produção, é produzir, ajudar a colaborar, somar, né? E a gente vê que você está na ponta do casco, como se diz, né? Você não para. Gestão no último. Queria fazer uma pergunta para o Maurício também. Como que é a gestão familiar dele, né? Porque é o Maurício pódio, é o Maurício prefeito, é o Maurício na Bahia, é o Maurício... E a família? E a família, o Maurício? Como que tá o pessoal aí? Como que tá a família? Esse é o mais interessante, né, Raul? Nada disso a gente teria conquistado se eu não tivesse uma família me apoiando. Né? A Márcia e eu, é aquilo que eu falei, estamos juntos há mais de 55 anos. Uau! Né? Casados, 43, porque começamos a estudar juntos com 7 anos de idade. Nossa, é amor de infância. E se você ver as fotos que a gente tem junto, com 9 anos de idade, era um coladinho ao outro na escola, fazendo as visitas e começamos a namorar com 15 anos de idade. Que história linda. Aos 20 anos nós casamos. E dão bitoquinha. 25 anos nós tivemos a primeira filha, quer dizer, a gente viveu 5 anos de verdade. E aí eu quero tocar nesse ponto. Por que o Maurício consegue fazer tudo o que faz e ainda arruma tempo e eu me deprimo se eu não tiver coisa para fazer? Porque eu sou extremamente bem organizado, Raul. Eu sou organizado com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos. Eu tenho tempo para eles, eu tenho tempo para as nossas empresas, eu tenho tempo para o município de Paranavaí, que eu estou me dedicando 24 horas para o município, porque eu quero e devo deixar o meu legado para esses 29.496 eleitores, mais a população, que são 95 mil, eu tenho que olhar para todos. Né? Então, por quê? Por conta da organização. Eu tenho tempo para fazer tudo, eu tenho tempo para vir aqui falar com vocês,
e falar com todos que estão nos acompanhando a qualquer dia, a qualquer hora. Isso é uma questão de conveniência. Eu tenho que entender e mostrar para as pessoas que aonde eu sou convidado e aonde eu posso ir, eu vou. É só uma questão de me organizar e priorizar, porque é o seguinte, quantas pessoas querem que eu vá nas empresas? Eu vou naquelas que me Sem convidam, dúvida, eu vou naquelas que me dão uma oportunidade, eu vou na inauguração que me chamam, sabe, mas por quê? Porque agora já não é mais o Maurício gestor, o Maurício empresário, o Maurício pai. Hoje o Maurício é o prefeito de uma das melhores cidades do Paraná. Sem dúvida. E que tem que ter esse olhar do gestor para quê? Para que nós possamos fazer de tudo isso que está acontecendo ainda melhor. Olha, você percebe a organização do Maurício, né? Ele caminha de tarde e ele caminha de manhã. Você sabe disso? Você sabe disso? Você sabe que a Faz 2 meses que você não dá um passo, Beto. Ele caminha de tarde e caminha de manhã. Oh, olha pra mim. Tô bem. Tá bem. Olha, E o Raul caminha comigo? Caminha. já uma vez. Uma vez. Ah. Você sabe que uma das primeiras atitudes, que para ele é super simples isso, tá tranquilo, foi chegar na prefeitura e uniformizar todos. Identificar todos que trabalham lá. Já mostra, eu não sei, eu sou virginiano. Eu sou super, hiper organizado e minucioso, metódico com as coisas também. Mas não ao teu nível. Você, Assim, o patamar. você sabe que quando a gente chega no estágio que a gente chega, todos nós que fomos crescendo, você poderia estar usando aquilo que o seu recurso financeiro poderia comprar. Mas eu, felizmente, eduquei meus filhos para nunca terem essa visão, né? Meus netos são assim educados também, porque aprenderam com seus pais, eu aprendi com meus pais. E, Beto, por que uniformizar, Raul, e carregar com orgulho o brasão do município no meu peito desde o primeiro dia que eu assumi essa cidade? Porque se eu que estou à frente da cidade não tenho orgulho de carregar esse brasão, como que eu posso passar essa mensagem para os 2.502 funcionários do município? Se eu quero deles e eles entenderem que eles fazem parte da gestão do município, eles têm que carregar com orgulho, assim como eu dou o exemplo, de levar essa logo para o Estado, para o país. Eu vou a Curitiba, reunião com o governador, eu vou com uniforme. Eu vou a Brasília, reunião com o presidente, com o ministro, com o deputado federal, eu vou com uniforme com muito orgulho do município. E se eu coloco um blazer, eu faço questão de deixar ele aberto, que é para o cara ver. É isso aí, não fica usando jacarezinho lá da feirinha. E assim, ô Beto, porque é o seguinte, é ter orgulho da nossa lógico. Você sabe o que é o interessante, Beto, que eu percebo, eu já venho acompanhando o Maurício também, né? Falando de organização, do empreendedorismo, né, Maurício? Do Maurício empreendedor, de ter lá a Podium lá, onde você é sócio e é uma empresa exemplo hoje aí em toda a região, social, enfim, tudo. Conversamos semana passada. O Maurício, antes de entrar na prefeitura, você vê a dedicação dele com o município. O Maurício andava com o uniforme da Podium. Sim. Em todos os lugares, em todos os eventos. Todo mundo usa o uniforme e usa com orgulho. Isso é valorização também, tá? Tá lá. E assim, ele trocou o uniforme em prol ao município. Né? Ele vestiu a camisa do município, deixou tudo organizado, tudo estruturado, toda a empresa dele, toda a estrutura montada. Eu sei que ele acorda muito cedo, vai lá também, depois ele vem para a prefeitura, só que ele está se dedicando à sociedade e à nossa região. Então, isso é bacana. A gente que está de perto repara. Repara mesmo, quando ele chegou aqui no GTzão dele, eu já fui receber ali, subindo as escadas aqui, o Júnior foi receber a gente também. Eu falei, Maurício, como é que tá? Porque eu já fiz campanha com o Maurício, já tive esse prazer. A gente nem te chamou aqui, na verdade, para ficar só falando de prefeitura. A verdade é essa. A gente queria mesmo ouvir tudo que você falou, só que você detonou a gente, né, cara? Foi um trabalho danado, o GPT ontem, o Júnior digitando, tá tudo, tá ótimo. Eu falo para começar bem, né, Júnior? Falou para começando, arrebentando. Né? Então, eu perguntei a ele, eu questionei, falei, Maurício, como é que tá essa loucura? Porque já era uma loucura na época de campanha, não sei o quê. Eu falei, mas meu Deus, o que o Maurício quer da vida? Ele quer ser prefeito ainda.
Jesus vai arrumar mais uma. Né? E eu conheço, eu sei o teu relacionamento com teus filhos, a amorosidade que é. Com a dona Márcia, ela vem, ela dá bitoquinha nele, é carinhosa demais, é cafezinho, sabe? É família. Aí tem a Pódium. A Pódium está nos Estados Unidos, está na Alemanha, expondo, ele podia estar lá, mas não está, ele está aqui, usando o uniforme do município, da cidade que ele escolheu para viver e nos dando orgulho, viu? Porque a gente tem que ter orgulho. Eu na minha profissão, Maurício, eu vejo muita gente só metendo pau na cidade. Cidade está com buraco ali, cidade está não sei o quê, não é só na sua gestão, isso eu vejo acontecer há muito tempo. Aí eu fico imaginando, e isso serve de lição também para você da sua cidade. Escolha as palavras que você vai usar quando for falar da sua cidade, onde você cria os seus filhos, de onde você tira o seu sustento. Na minha profissão eu falo para muita gente, E imagino eu se eu tivesse ali, Paranavaí não presta, ou cidadezinha violenta, sem segurança, as estradas estão uma merda, aqui no centro da cidade não dá nem para andar, e O empresário está passando lá na BR lá e está ouvindo, te ouvir, mas que cidade está crescendo, hein? Eu acho que eu vou investir nessa cidade. Olha que ele liga o rádio e ouve um pangaré falando esse tipo de coisa, ele fala, peraí, pode trocar de estação, não quero nem saber dessa cidade. Você está jogando contra o teu patrimônio. O teu patrimônio. Onde você cria seus filhos, de onde você tira seu sustento, e você está cuspindo no prato. É verdade. E isso aí é um exemplo do que nós estamos falando aqui, né, com o Raul, que é tão jovem, fez em tão pouco tempo as empresas dele chegar aí onde está chegando, nas cidades vizinhas, e cada loja é uma mais bonita que a outra, por conta desse empreendedorismo também, e que eu coloquei na nossa tríade para assumir o município, e tudo vocês veem que está ligado a isso, né? É inovação, nós temos que inovar todos os serviços públicos possíveis e imagináveis, nós temos que empreender e atrair pessoas, mas com situações do bem. Exato. Né? E nós temos que dar qualidade de vida para a nossa população, Beto. E qualidade de vida em todos os sentidos. É na educação, é na saúde, é no lazer, é em tudo. Então envolve todos os nossos 15 secretários, e eu faço reunião todas as segundas-feiras com eles, de 8 da manhã às 10 da manhã, mostrando a eles o seguinte: nós estamos aqui para servir, a população nos paga, a população quer o melhor de nós. Nós temos que fazer isso para que a cidade seja uma cidade melhor para todos, não é para nós. Nós estamos aqui sendo remunerados pelo dinheiro público. Agora, se nós não nos doarmos e não fazermos acontecer, vai acontecer o que o Beto falou. A população, é mais fácil olhar o lado negativo, mas tenha orgulho de dizer que nem o Maurício chegou aqui em 89, via uma cidade pacata, pequena, com um monte de problema, se tornar a cidade que é hoje e olha o futuro que essa cidade tem. Por quê? Nós temos deputado federal do nosso município, nós temos deputado estadual do nosso município, nós temos hoje um assessor de um senador que é do nosso município, nós temos pessoas na Casa Civil da nossa cidade. Quer dizer, o que nós queremos mais? Ficarmos arrumando intrigas políticas desnecessárias e não pensarmos no desenvolvimento do nosso município? E isso serve para todos. Então essa experiência que nós temos, deixar de lado as nossas vaidades pessoais e pensarmos na coletividade. E é isso que um gestor público tem que fazer. E ele tem que motivar os seus secretários, por consequência os seus diretores, os seus funcionários, ter essa humildade de cumprimentar o cara que vai à rua, o cara que vai lá na procuradoria jurídica, o servidor, todos são iguais. Tem que desmistificar de que existe hierarquia. Na nossa empresa nunca existiu. O meu cartão nunca apareceu lá que eu sou diretor da empresa. Eu sou Maurício Gellen. Aqui na prefeitura de Paranavaí, eu sou prefeito de Paranavaí. Mas eu só lembro que sou prefeito quando alguém grita comigo e fala assim: ô prefeito, arruma a minha estrada, arruma a minha casa, coloca um semáforo, coloca um quebra-mola. Só que eu, de novo, as pessoas pensam muito mais individualmente do que na coletividade. Na coletividade, muito mais fácil. Então chegar aqui, o Raul que me encontrou e falou assim: Mauricião, parabéns, você deixou a Heitor com mais segurança. Não foi para o Raul,
Eu deixei a cidade com mais segurança, foi para a população. Nós, desde que nós estamos fechando, não tivemos mais uma morte, gente. Quanto que vale isso? Quer dizer, quantos acidentes nós tínhamos aí? Quantas pessoas que ficavam doentes, machucadas, morreram? Quer dizer, isso é no terceiro da nossa tríade de qualidade de vida. Né? E custa o quê? Coragem. Você tem que ter coragem. Você tem que ir para cima, tem que fazer. Ah, é burocrático? Sei, eu sei. Eu, para chegar na prefeitura, o Beto sabe, o Raul sabe, eu fui fazer uma gestão, pós-graduação em gestão pública, que eu queria entender os meandros da política e da vida pública. Agora, deixar de fazer jamais. Tem que ter coragem. Ah, nós temos enfrentamento, Tribunal de Contas, Ministério Público, tudo faz parte. Agora, se nós não tivermos coragem de tomar decisões que muitas vezes a população não vai gostar no primeiro momento, mas no segundo momento ela vai te agradecer e falar assim, ô prefeito, parabéns, você teve coragem, foi lá e fez e a coisa melhorou. É por isso que eu estou aqui, para de novo dar de volta ao meu município tudo aquilo que ele me deu. Particularidade, Beto, que eu acho engraçada, que quando eu fui fazer uma caminhada com ele, que foi só uma coisa engraçada que eu vejo, que eu sinto do Maurício é o seguinte, cara, ele passava, ele via uma garrafa plástica perto de um bueiro, ele via um lixo, não é que o cara quer ir lá, vamos ser bem realistas, se aparecer e catar a latinha, cara, ele já faz isso de anos, ele fica incomodado. Eu falei pra ele, Maurício, sabia que eu não reparava que na cidade tinha tanto lixo? Ele foi vender lá na Caiuá Metais e pegou uma Aí, grana. Tô brincando. Mas, Ó, gente, ó, o tempo é nosso inimigo nessas horas, porque que papo gostoso, que viagem no tempo agradável, com tanto aprendizado, com tanta experiência, né? Com tanto a somar, né? Com tanta inspiração. O Maurício, em off, ele estava nos contando aqui que desde os 11 anos de idade, ele dá palestras em colégios, claro, figura pública, e as crianças dão toda a atenção para ele, e é muito difícil, os professores estão vendo aí o vídeo, sabem disso, que é difícil você prender a atenção de um adolescente, mas quando você passa isso com sinceridade, com verdade, dito do coração e da alma, quando você diz para um adolescente que você planeja tudo que você tem hoje, desde os 11 anos de idade, esse adolescente vai te dar ouvidos, vai escutar o que você tem para falar. E a gente aqui ficou como dois adolescentes, espero que vocês tenham sentido assim, buscando inspiração, vendo verdade nas palavras do Maurício. Isso a gente vai buscar em todos os nossos convidados. Saber de tudo. Vai ter choradeira, vai ter muito sorriso por aqui nos próximos vídeos, com certeza. Mas, acima de tudo, vai ter muita sinceridade e muita história boa para contar. Maurício, antes de tudo e mais nada, nosso muito obrigado pela sua presença. Imagina. Que valor para a gente. Só somou e somou muito. Espero que muita gente se inscreva no canal. Aliás, se inscrevam no canal. Ative o sininho, deixe um comentário lá que é bacana, tá bom? E eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão aí vendo o vídeo nesse momento. Já falou da sua história e de tudo, mas eu sei que você tem muito para falar ainda. E muito para contar do que vai acontecer. Vamos receber o Maurício em outra oportunidade, não para. É inoxidável o homem. Vamos lá, Raul, primeiro agradecer você, o Beto, por me convidarem para estar aqui no primeiro programa Fala Comigo. É uma honra, um orgulho poder dividir com todos aqueles que nos acompanham toda essa nossa história. Deixar um recado para finalizar é dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder dividir minha história com todos e deixar a seguinte frase: jamais desista dos seus sonhos. O caminho é longo, mas vale a pena. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. Aí, Betão. Continue nos acompanhando. Entrevistas como essas vão vir por aí e a gente gostaria muito de ter vocês aí do outro lado curtindo a gente.